Bom, pessoal, esse vídeo é porque eu tenho recebido muitos comentários de amigos que parece que acham que eu não gosto dos canivetes Victorinox, que eu acho que eles são ruins e que eu desprezo ou abomino lâmina artesanal, basicamente faca artesanal. E há um grande mal entendido nisso. Prova de que eu gosto dos Victorinox são esses 2, 3, 4, 5, 6 que estão aqui. Eu já tive roubado um Mountaineer, tipo esse rucksack. Dei de presente um Sentinel, um Solo e um Mini parecido com esse, só que com tesoura também. Esse Sparta eu comprei em 84. Foi um canivete que eu portei, acho que por mais tempo, direto. Nos anos 90 eu comprei esse Solo e mais dois. Um eu dei de presente, o outro tá lá embaixo, que é o que a minha mãe usa, é um que eu refiz toda a lâmina. Ele tá até com habilidade de corte igual a lâmina nova do Victorinox. Só que ele tá fininho, meu irmão costuma brincar que ele é uma agulha, né? Esse Soldier também é a mesma coisa. Então, e vocês vão ver, por exemplo, esse Swiss Champ, vocês vão ver pela lupa dele, que acho que é de aumento de 5 vezes, eu acho. Não estou muito certo, mas acho que são 5 vezes. Vocês veem como a lâmina está desgastada e como ele tem sinais do tempo e de uso, porque eu realmente uso, eu só não porto, ele é usado dentro de casa, tá? E aí eu vejo um monte de gente fazendo vídeo, gringo então é danado para isso. Não, porque esses canivetes são maravilhosos para trabalhar e tal. Aí você olha os canivetes dos caras, eles parecem assim, sair da caixa. Ou a pessoa não usa, ou tem muita dó não usar, ou não usa num monte de coisa com medo de estragar o canivete ou perder fio. Eu não vejo função nisso, porque eu sempre usei meus canivetes e uso bastante e não tem muita dó. Eu sei usar, mas não tem dó de usar, porque eu acho que para mim são ferramentas e elas têm que ser usadas. Então, Cabral, por que você não manda para assistência técnica para trocar as lâminas? Você está ficando doido? É o caráter da lâmina, o que dá personalidade a ela, o uso pelo tempo e tal. Para que eu vou mandar trocar, gente? A coisa de geração Z, pessoal cheio de frufru, eu não entendo os trem desse. Então, eu acho que isso é prova de que eu gosto dos Victorinox. Eu só não os acho uma joia. Eu só não os acho o melhor canivete que tem. Mas são bons canivetes, e é o que eu costumo falar. De fábrica, aqui ó, essa lâmina está próxima do que seria o original. Essa daqui também próxima do que seria o original, porque ela não é, esse canivete não é muito portado, porque ele é muito grosso. Eu gosto de usá-lo mais por causa da serra, apesar de que a tesourinha também ajuda bem e tal. Mas vocês veem, esse solo tá já meio gasto pelo tempo, mas a geometria da lâmina é muito boa. Então essa vantagem a Victorinox tem. Ela de fábrica tem uma boa geometria que obviamente pode ser melhorada, né? Mas eles estão longe de serem joias e estão mais longe ainda de serem os melhores canivetes, gente. E como eu argumentei com um amigo ontem e hoje ainda, não sei, eles também não são os melhores multifuncionais, gente. Por quê? Por causa do plástico na empunhadura? Não, o Alox, na minha opinião, é mais resistente que o plástico, mas não é isso. É o aço usado na lâmina principal, que é o equivalente ao Krupp 104110, 104116. É um bom aço? É um bom aço, como eu sempre digo, como todo aço de grau de cutelaria, é um bom aço, desde que bem indicado.
E como o Victorinox é um canivete para uso geral, gente, não é a escolha mais inteligente. Por exemplo, o 12C27 das Moras, muito superior a ele para uso geral. Até no uso como cutelaria culinária, superior a ele. Em que o 12C27 perde para ele? Resistência à corrosão. Porém, vocês vão falar que as moras inox em 12C27 enferrujam à toa, se estiverem polidas, igual os Victorinox, vem polidinho? Não, né, gente? Agora, se for na mesma dureza de 56 RC, que é o padrão da Victorinox para quase totalidade das lâminas dela, o 12C27 é mais que 5 vezes resistente à fratura. Ah, Cabral, mas eu não vou fazer alavanca com a minha lâmina, então não vai quebrar. Não, gente, resistência à fratura também está subentendido aí em propensão a formar dentes. É isso mesmo. O Victorinox, mesmo com 56, tem alta propensão a formar dentes. O 12C27 com 58 não tem. Tá? Então isso é para mostrar que o Victorinox é sim um bom canivete, gente. Mas, por favor, não é joia, não é nem o melhor multifuncional. Tá? Nem é o melhor. Aí, o povo também que me ouve falar ou lê alguma coisa que eu escrevo, fala assim, o Cabral tem ojeriza lâmina artesanal, para ele é tudo porcaria. Gente, não é verdade. Tá certo, a gente tende a generalizar um pouco às vezes, mas para os amigos verem, todas essas lâminas aqui, inclusive essas lâminas que um amigo do antigo fórum Mochileiros brincou, Cabral, isso é faca de presidiário. Eu rolei de rir, falei, é verdade, é isso mesmo, tá? Mas essa aqui não, essa aqui foi um presente de um amigo, uma artesanal, só que ele me deu assim, na maior das boas intenções e certo de que eu ia ficar assim maravilhado com ela. O único problema é que o tratamento térmico que o cuteleiro deu nessa lâmina era uma tragédia, gente, era abaixo de 50 RC. Eu acho que ele nem fez, para falar a verdade. Então o que eu fiz? Fiz um tratamento térmico diferencial, endurecendo só o fio, deixando, e tornei ela serrilhada. Então, por exemplo, e os amigos vão ver que esses cabos são moldes que eu tenho de um cabo de uma Mora 2010. Então, basicamente, eles são em resina, né? Essa aqui, por exemplo, ela é texturada para dar mais gripe. Aço M42, 64 de dureza, corta, que é uma maravilha essa faquinha. Essa aqui é tão antiga quanto essa aqui, tá? Os amigos estão vendo e falam assim, pô, Cabral, que é isso? Vocês vão ver que por dentro tem 2 talas de alumínio, porque o tangue dela só vinha até aqui, então para aumentar a resistência, e revestido com a resina para dar o formato da empunhadura, que é absurdamente confortável, da Mora 2010. Essa lâmina foi feita nos anos 80, gente. Ela é inspirada, tá? É lógico que não é cópia, numa Gerber LMF, né? Ou é na LMF ou na BMF, não me lembro agora, tá? Do Predador, do Arnold Schwarzenegger. Cabral, mas essa lâmina tem 1,3 mm, 1,5 mm de espessura. Só assim, gente, eu falei, é inspirada, tá? Mas aço M42, tratamento térmico original, obviamente, porque eu acho um absurdo o povo desfazer o tratamento térmico dessas lâminas e tentar aplicar o mesmo tratamento térmico. Não consegue nunca, tá? Sinto muito, os cuteleiros podem achar ruim comigo, mas conseguir a excelência que a Starrett consegue nessas lâminas. Quem já quebrou uma lâmina dessa e olhou o grão, ele parece massinha de modelar branca, de tão fino que é o grão, de tão fino. Então, olhem só, não é passado óleo, tá? O acabamento vocês vão ver que tá grosseiro e tal, e ela é desde os 80, gente.
tá? Oxida, lógico que oxida, mas tem algum problema? A oxidação está matando essa faca? Não, não está. Por que essa aqui está mais brilhante? Porque de vez em quando eu dou uma passada nela na pedra e tal, é por isso, também não leva óleo nem nada, tá? Então, para quem quiser uma lâmina de aço carbono bem resistente à oxidação, porque tem uma coisa que eu estava comentando com o Mr. M, e ele nesse ponto é igual a mim, ele tem horror ao gosto de aço nos alimentos, e a pátina deixa esse gosto. Então, essas lâminas não tem pátina. Essa aqui, tá? Vocês vão ver que o cabo de resina engolfou um outro cabo de resina mais fino que ela tinha. Essa aqui é uma lima Starrett, tem 62, 63 de dureza. Até o Daniel Negri me dá de presente as Victorinox Fibrox e a... Nossa, gente, tá vendo? Covid me lascou a memória. A amarelinha, gente. Nossa, como é? Fibo. Não. Como é que é? O cabo laranja. Gente. A minha tem um ponto de dureza a mais do que as Victorinox. É uma maravilha para você descarnar. Gente, como é que é o nome? Oh, meu Deus do céu, esqueci. Eu não vou forçar, não, depois eu lembro. Mas assim, era a minha titular para descarnar, tá? Hoje em dia eu uso eventualmente, lógico, todas elas estão com fio, tá? Eu uso eventualmente para coxa contra coxa, para desossar e tal. Mas é isso, gente. E tem essa... Qual a minha maior birra com as facas artesanais? Primeiro, o hype. O que é hype? É o povo sobrevalorizar achando que elas são muito superiores às facas industriais. Não são. A grande verdade é essa. E se os amigos, vamos ser sinceros aqui, nada de pisar em ovos ou ficar com muito melindre, não. A maioria absoluta dos cuteleiros faz um tratamento térmico meia boca, tá? Não vou individualizar ninguém. E quando eu falo meia boca, eu não estou me referindo a essa aqui não, porque essa aqui era uma tragédia, tá? Eu digo aceitável. Mas eu já falei que isso era fácil de corrigir para quem está adquirindo. Outra coisa, costuma o preço ser assim, muito sobrevalorizado. Cabral, você não sabe o trabalho. Eu falo, eu sei o trabalho que dá para fazer, sim, eu sei. Só que o preço foge um pouco da realidade, né, gente? Ah, Cabral, mas eu levo uma semana para produzir uma... Ué, gente, sinto muito. Se a sua produtividade é baixa e por isso seu preço é alto, você vai me desculpar, você está fora do mercado. Porque as artesanais, gente, como eu já falei antes, elas construíram uma fama na época em que a cutelaria industrial era uma tragédia de modo geral. Ainda é para muitas facas, mas hoje você tem facas de excelência na cutelaria industrial. Então a artesanal ficou para trás, mas manteve a mística. E o povo, aproveitando disso, aumenta a mística para aumentar o preço, tá? Então essa é uma das broncas que eu tenho com a faca artesanal. A outra bronca que eu tenho, gente, é geometria. E como eu falei no vídeo anterior, geometria corta. Esse tratamento térmico só determinam por quanto tempo, tá? Então todas essas facas aqui, ó, essa aqui eu costumo brincar que é uma matadora de mora, porque ela pode substituir perfeitamente uma mora. Ela era um Saber Hollow, tá? Vocês vão ver que eu fiz um desgaste maior para melhorar a habilidade de corte. Melhorou? Claro que melhorou a habilidade de corte. Não estou falando de afiação. Afiação, qualquer faca tem que estar afiada. Mas melhorou a habilidade de corte. Mas mesmo assim ainda é peituda, gente. O paquímetro entra 4 milímetros só travada a 1 milímetro nela. Essa daqui, que pode ser assim... O sonho de consumo de muita gente
Esse é um cabo de goiabeira que eu coloquei. Ela tem 5 milímetros, mas também o paquímetro travado a 1 milímetro entra 3,5 milímetros nela só. É uma faca que aguenta barbaridade pela espessura, mas a habilidade de corte não é lá essas coisas. Essa daqui lembra uma chefezinha, né? Eu costumo brincar que eu uso ela na cozinha como se fosse uma deba, né? Que ela é bem espessa, full convex. Essa daqui é um full flat, tá? Essa aqui é um full convex. O paquímetro entra 2 milímetros só nela, travada a 1 milímetro, tá? Mas tem gente que gosta, tem gente... Essa aqui é um xodó que eu tenho, tá? Eu chamo ela da minha barrigudinha. Essa aqui já é um pouco melhor, tá? Essa aqui eu já desbastei um pouco. Ela é um convex ligeiro, ela foi transformada em flat, ela não era flat, ela era saber, foi transformada em flat, e agora o paquímetro entra 4 milímetros nela, tá? Mas ela é muito confortável na mão. Essa empunhadura eu que coloquei, G10 laranja, muito confortável, tá? Para trabalhar com essa faca é uma maravilha. Mas a habilidade de corte deixa a desejar. Essa é uma chefe de cozinha, D2, tá? Essa eu trabalhei melhor a geometria. Ela é um full convex, um convex ligeiro, paquímetro entra 5 milímetros nela, tá? Quase 6. É a minha faca titular de cortar orelha, focinho, papada, rabo, pé. Faca que eu preciso fazer mais esforço em alguma coisa, ela é que é escolhida na cozinha. Fica no cepo lá, para esse uso direto. Fio dela. A fio da maioria dessas facas, gente, tá terminado só na pedra laranja. É isso aqui, ó. Tá? Essa faca de cozinha, essa eu gosto. Ah, Cabral, por que você não deu maior habilidade de corte nela? Porque eu já tenho facas de cozinha com muito maior habilidade de corte do que ela. Para que eu vou precisar? Todas essas facas aqui artesanais são em D2, essas de cá, com dureza média de 60 RC. A única exceção é essa aqui que tem 58 RC. E essa daqui que tem 61 e essa daqui que tem 61. As outras todas são 60, tá? Aqui uma skinnerzinha, muito confortável na mão, mas qual o problema dela? Olha a espessura. Precisa disso tudo? Claro que não. Deitei ela na pedra, mas mesmo assim ela é peitudo. O paquímetro só entra 3 ou 4 milímetros nela. É um hollow aqui, tá? Mas mesmo assim, Cabral, você podia diminuir? Podia, mas eu tenho facas skinners que tem habilidade de corte muito maior do que ela. Para que eu vou diminuir? Tá? Vou ficar com facas todas iguais? Não justifica. Essa Tanto americana, hollow também. Essa, o paquímetro entra 5 milímetros nela. Depois que eu fiz esse desbaixo aqui, tem uma boa habilidade de corte, mas é uma faca que eu uso muito pouco, quase não uso, gente, tá? Mas aí, é uma boa habilidade de corte. Boa entre aspas, tá? Boa em comparação ao que ela era. Essa aqui o povo que conhece o canal já conhece. Essa é minha roçadeira oficial de canto de meio fio e do jardim, tá? Por quê? Porque é ela que eu uso para cortar erva, cortar grama, cortar o diabo a quatro, cortar raiz, fazer furo na terra. É com essa daqui, tá? Também 60 de dureza. Foi essa faca que alguém falou num fórum que o tratamento térmico dessas facas D2 não era bom. Eu falei, então tá, vou mostrar que é. Peguei essa faca, ela era maior um pouco, quebrei a ponta, fotografei, postei, mostrando o tamanho do grão. Que é isso que importa no tratamento térmico, gente. Ah, Cabral, o D2 vai ter o tamanho de grão igual dessa M42 da Starrett? Nunca. Nunca. Tá? Ele tem um tamanho de grão pequeno quando bem tratado. Quando mal tratado, fica mastodôntico. Cabral, como é que eu vou saber? Você não vai saber. Você consegue dar um fio decente numa D2, mesmo com um grão crescido.
ela só não vai manter esse fio, ele vai microfraturar com muita facilidade. Mas para ele ser uma porcaria realmente, esse grão tem que estar estourado de crescido, tá? E eu mostrei que o grão desse D2 é pequeno, tá? Pequeno para o D2. Então o tratamento térmico tá ok, não tá ruim não. Meu problema com essas facas, geometria. Cabral, por que você comprou tanta faca? Simples. Eu comprei essas lâminas, gente, e tá faltando aqui um canivete artesanal em D2 do mesmo fabricante. Lembra muito aquele Buck 110, 112, sei lá. 60, quase 61 de dureza. Eu refiz toda a geometria da lâmina, então ele agora corta, mas ele está desaparecido desde a enchente do ano passado, está perdido em algum canto que eu não sei onde. Mas o que eu quero dizer? Todas essas facas artesanais, gente, e o canivete, foram comprados no eBay na época em que era comum uma modalidade chamada leilão. Esse canivete, por exemplo, é o melhor negócio que eu já fiz até hoje. Eu lembro que eu acompanhava o preço de peças semelhantes, anotava a média que saía os leilões, e esse leilão específico desse canivete foi num final de semana prolongado que casou de ser feriado no Brasil e nos Estados Unidos. E eu procurei comprar de madrugada, que seria madrugada na costa leste, aqui no Brasil, e tarde da noite na costa oeste americana. Vocês não vão acreditar, mas eu consegui vencer um leilão desse canivete por $10,05. Assim, se existe um negócio da China, esse foi um negócio da China, tá? E todas essas lâminas aqui, inclusive essa chefe, eu acho que ela foi a que saiu mais cara, saiu a, se não me engano muito, 22 ou 24 dólares. Todas essas. 5 milímetros de espessura, 6 milímetros de espessura, todas elas, gente, saíram assim na faixa entre 12 e 18 dólares, tá? Por quê? Porque eu acompanhava mais tempo e fazia o lance faltando 2 segundos para acabar, para não dar chance, e jogando o mais baixo possível, dentro da média do que eu via sair, eu abaixava bem, dependendo do dia. Então é isso que eu quero dizer, gente. Eu comprei essas lâminas artesanais por causa do preço. E porque na época não era comum, igual hoje, você ter disponibilidade de lâmina em D2. Isso foi lá por volta de antes de 2010, gente. Tá? Então você não tinha essa disponibilidade de lâmina em D2. Todas elas são D2. Tá? Então, porque tinha um amigo no fórum, o velho do mato, e ele comprou uma faca industrial em D2 e ele falou maravilhas dela. Aí eu animei a comprar, tá? O D2, vocês veem, é tolerante à corrosão, porém, não cai na bobagem de guardar em bainha ou deixar úmido, não, porque ele forma pitch de corrosão. O que é pitch? Essa aqui, por exemplo, ela quase nem mancha, para falar a verdade. Essa aqui, que é 1095, mancha da corrosão, chega a ficar alaranjada se você bobear. O D2 não, gente. Mas o D2 tem um problema, ele dá pitch. O que é o pitch? É a corrosão em profundidade, num ponto e aprofundada, tá? Isso é problema. O M42 pode até dar isso, mas é muito difícil, você precisa de muito desleixo para isso. O D2 não, o D2 basta você bobear que acontece isso. Então, gente, esse vídeo é só para esclarecer para os amigos que eu não desprezo faca artesanal. Eu só acho que, na média, elas não têm boa geometria, tá? Não têm boa geometria e são muito sobrevalorizadas em vista do que elas entregam, tá? E os Victorinox eu já falei, acho que são bons canivetes, não mais do que isso. Tem muito hype em cima do Victorinox. E, infelizmente, a maioria das pessoas que eu vejo fazendo hype não usam de verdade as lâminas, gente.
Você olha para as lâminas da pessoa, não está em nenhum risco, está com a fiação original. Você acha que essa pessoa usa de verdade a lâmina? Fala a verdade. Deixa de ser condescendente. Você acha que ela realmente usa? Cascar uma fruta realmente é usar? Cortar papel realmente é usar? Não, gente. Isso aqui é usar uma lâmina. Tá? Alguém questiona se eu sei afiar ou não? Acho que não, né? Pelo menos o básico de afiação eu sei. Será que eu gastaria uma lâmina se afiando sem necessidade? Ela seria reduzido de algo parecido com isso, para isso, se eu afiasse sem necessidade. Então eu acho que eu sei o que eu estou fazendo, né, gente? Eu uso realmente, vocês veem pelo estado das talas, pelo estado dele. É um canivete que foi muito usado, gente, para tudo. Então eu não fico falando, ele é excepcional, mas não uso. Não uso, porque tem medo de quebrar, tem medo de arranhar, tem medo de não saber repor o fio. Não, gente, eu uso. E é por isso que eu estou falando. São bons canivetes. Não são uma joia, não são as mil maravilhas e não são o melhor canivete, não são sequer o melhor multitool. Tá? Cabral, você tem outros multitool para falar? Não, eu tenho um Famastil. Cabral, o Victorinox é melhor do que o Famastil? É melhor do que o Famastil. A diferença de preço justifica esse hype todo? Não. Se você quer ter um multifuncional que para bater com ele, vai te atender perfeitamente. E custa o quê? Não sei, eu ganhei de presente do Mr. M, acho que custa um quinto, um décimo do Victorinox, não sei. Aí, batendo para fechar, tá? Então, gente, é o que eu digo. Você tem dinheiro, quer comprar um Victorinox? Compre a lâmina que você quiser. Mas para você ele pode ser o melhor canivete do mundo. Para mim ele não é, tá? E olha que eu uso lâmina. Então eu devo saber alguma coisinha quando uma lâmina é boa. E, gente, eu não aguento esse povo que fica olhando canivete. Vamos pegar esse aqui que está em melhor estado. Mas mesmo assim, vocês viram, meio judiado. Mas vamos lá. Nossa, é lindo, é não sei o quê. Tá, pode ser. Que diferença a beleza faz na hora dele trabalhar? Zero. Ou ele trabalha bem ou ele trabalha mal. A lâmina desse soldier, gente, é uma máquina para cortar, porque ela é um distal taper, assim, que eu nunca vi em lâmina de industrial. É uma máquina para cortar. Agora, faz dele o melhor canivete que tem? Não. Faz dele uma joia? Não. Faz dele o melhor multitool? Não. Por quê? Porque a escolha do aço não é acertada. Cabral, agora você vai dizer que você quer saber mais do que os engenheiros da Victorinox. Não, gente, eu não quero saber mais. Isso é uma questão comercial. Tanto é prova disso que a Victorinox lançou a coisa de 2 meses no máximo, 3 meses, não sei, a chamada faca premium dele, aquela que é para ser a matadora. É a Victorinox, sei lá, esqueci o nome. Um formato de lâmina fora de série, full flat ground e tal. Assim, um troço, uma teteia de lâmina. Qual aço que eles usaram? Usaram o 1041-16, que usa nas facas de culinária deles e nos canivetes? Não. Usaram o Sandvik 14C28N, que é o primo irmão do 12C27, que seria a escolha mais inteligente para esse tipo de lâmina. Mas por que a Victorinox não fez isso? Primeiro, questão comercial. Provavelmente a fábrica da ThyssenKrupp na França ou na Alemanha era mais próxima e tinha uma quantidade maior e um fornecimento mais estável. Eles optaram por isso.
Tem um excelente tratamento térmico para esse aço 104110, 104116, excelente. E assim, uma consistência no tratamento térmico que é algo fora de série. Agora, isso faz o aço ter maior resistência à fratura? Não. Porque com a mesma excelência, o 12C27 na mesma dureza de 56 é mais do que 5 vezes resistente à fratura. É mais resistente ao desgaste. Tem maior retenção de fio. Não na mesma dureza. Se ela for produzida com 58 até 59, muito maior retenção de fio. Na mesma dureza, a retenção de fio vai ser exatamente a mesma. Uai, Cabrão, mas ele não é mais resistente à abrasão? É, mas a gente sabe, quem usa sabe, que o principal fator de degradação do fio não é a abrasão. A não ser que você corte coisas muito especializadas. O principal fator de degradação do fio é rolamento. Em mesma dureza, mesmo aços diferentes vão ter a mesma propensão de rolar. Tá? Então, gente, esse vídeo era isso, era para esclarecer mal-entendidos, tá? Mostrando que eu não abomino lâmina artesanal, eu só não estou disposto a pagar o que querem cobrar por elas e não estou disposto a ficar ajustando geometria se eu posso fazer isso por metade, um terço, um quarto do preço numa faca industrial, tá? E outra coisa, eu vejo um monte de gente fazendo faca artesanal e falo assim, eu dou dureza de 56, 55, porque senão o usuário não vai conseguir afiar. Ô gente, tem trouxa que ainda cai nessa história. Aço série 1000, 1070, 1075, 1080, 1095, o usuário não vai conseguir afiar uma faca 1090, 1095, com 58, 60, 62 de dureza? Tá bom, vai, continua enganando os trouxas aí, os trouxas. Que diferença tem essa faca para uma industrial? Uma mundial tem 54, 55 de dureza, uma mundial gourmet. Uma Tramontina profissional master tem 55, 56. Uma Century tem 57, se você der muita sorte, você pega uma 58. Uma Victorinox tem 56 cravado. Então, qual a vantagem que tem artesanal se a geometria é pior? E é aço carbono. Que vantagem você tem? Cabral, tem artesanal em aço 13C26, 12C27, 14C. Tem. São raras e querem cobrar os tubos da cara pela lâmina. Então, gente, esse vídeo é isso. Tá? Eu não tenho bronca de faca artesanal, eu tenho bronca da geometria via de regra e do preço exorbitante. E não tenho bronca dos Victorinox, eu tenho deles, já tive mais, já dei de presente. Uso até hoje, como eu falei com um amigo. Quando eu vou sair de calção ou bermuda, normalmente para um passeio informal, ou para passear com os cachorros e tal, esse rapaz aqui é o que vai estar clipado lá. Tá? Excelente resistência à corrosão, empunhadura em plástico, não vai sobrar. Aí, ó, a corrosão aí de falta de manutenção de décadas, tá? Décadas. Mas é isso. Vou suar, vou transpirar, vou andar informalmente. Normalmente quem vai é ele, por causa desse clipe que eu coloquei. Eu clipo ele ali. E esse clipe, gente, ele é muito anterior a esse modismo que a Victorinox lançou de agora ter um ou outro com clipe, ou ter aquele clipe adicionado. Vocês veem isso aqui, esse clipe aqui foi tirado de uma faquinha chinesa, uma miudinha de pescoço que vem numa bainha pesada para chuchu. Colei aqui, tem décadas, funciona perfeito. O que a mãe usa tem um clipe da CRKT Desert Cruiser, tá? Então, quer dizer, antes da Victorinox pensar em fazer, ter a brilhante ideia, eu já usava isso como clipado na calça, na bermuda, no calção, tá? Então, gente, é só mesmo para isso. Mostrar para os amigos que eu acho que os Victorinox são bons canivetes, não mais do que isso, bons canivetes, e que faca artesanal
Se for cobrado um preço justo e tiver boa geometria, é sim uma boa opção, tá? Mas normalmente não é uma boa opção quando o cara faz com dureza mais baixa. Se o cara faz com dureza mais baixa, já é uma tragédia. Dureza mais baixa e geometria ruim, aí é impossível, né, gente? Aí é impossível. Mas é isso por esse vídeo. Um ótimo resto de domingo a todos. Um abraço.